Semente de Renovo, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Semente de Renovo. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal, pode estar compartilhando, pode estar comentando. Nós vamos falar aqui hoje sobre 4 pilares que norteou muito ali, e nós aprendemos muito com a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja a qual desencadeou o crescimento, a multiplicação e a conquista de novos cristãos, novos discípulos para Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar falando aqui sobre o livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42, do 41 ao 47, que diz assim: os que receberam sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram cerca de 3.000 almas. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos segundo a necessidade de cada um. Glória a Deus. E todos os dias perseveraram unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Maravilha de Deus esse texto. A igreja toma muito como base a igreja de Atos, né, que foi um exemplo, e esse grande mover do Espírito de Deus em nossas vidas. E nós queremos falar sobre esses pilares aqui, que sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? Uma revelação do grego, do texto original, aquilo que verdadeiramente Deus quis falar através de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, quando tocou ali os apóstolos. O que Deus queria falar de fato, verdadeiramente, para nortear aquele povo, né? Aqueles homens. E esses 4 pilares que nós queremos falar é a koinonia, a diaconia, a martíria e o querigma. Esses 4 pilares nortearam, porque uma vez que eles se converteram, né, quando, no início do capítulo 2, do versículo 37, que diz que quando eles perguntaram o que eles teriam que fazer para serem salvos, Pedro falou: arrependei-vos e convertei-vos. Aí começou o processo de regeneração, que é outro assunto que nós vamos falar uma outra hora, mas eu queria falar precisamente aqui sobre esses pilares que deu esse crescimento, porque o Espírito foi derramado, o Espírito foi o combustível ali na vida dos apóstolos, assim como tem que ser na minha vida e na sua vida. Porém, o Espírito, ele promoveu uma koinonia. E o que é a koinonia? Aquilo que nós acabamos de ler. O Espírito promoveu uma comunhão, pessoas que não se conheciam, mas o Espírito promoveu isso dentro da igreja de Atos, uma comunhão, uma koinonia. E como o livro de Filipenses fala, né, que se o Espírito está sobre minha vida, sobre a vida do meu irmão, ora, nós temos que pensar a mesma coisa. Você vai ver isso lá no livro de Filipenses capítulo 2. Pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. Se os sentimentos estão diferentes, então algo precisa ser alinhado e ajustado em Deus. E esse primeiro pilar, que é a koinonia, a comunhão, era o primeiro passo, o primeiro pilar para a igreja avançar, não em desunida, não com 2 visões, mas ela precisa ter uma koinonia, né? Uma comunhão. E o segundo pilar que foi estabelecido foi a diaconia. Diaconia era o servir, a disposição, disposto a servir. Então, comunhão para servir, comunhão para servir, ou seja, koinonia para praticar diaconia. Tudo bem, aí nós temos 2 pilares. Mas eu precisava ser testemunha. Com Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis o meu Espírito
e sereis minhas testemunhas. Aí entrou a martíria. A martíria era o terceiro pilar. O pilar que veio primeiro a comunhão, que é a koinonia. O segundo pilar, a diaconia, servir e a martíria, ser testemunha para carregar o quarto pilar. O quarto pilar era o querigma, a mensagem, carregar a mensagem. Então precisava ter comunhão, ter disponibilidade no seu coração para servir, né? Ser testemunha, que é a martíria, e depois carregar o querigma, carregar a mensagem. Esses 4 pilares nortearam a igreja de Atos. Isso tudo derramado pelo Espírito Santo, está lá em Atos 2, começa no 37, Deus começa ensinando. E quando eles entenderam tudo isso, esses 4 pilares eles aplicaram. E eles falaram, como ele fala aqui na palavra, diz assim, que de casa em casa, quer dizer aqui no grego, eles praticavam o oikos. O oikos no sentido do grego que ele queria aplicar ali, de casa em casa, eles praticavam o oikos, ir nas casas, ver as famílias, então, pregar essa mensagem, levar no oikos, de casa em casa, essa ferramenta que a igreja de Atos entendeu, que muitas igrejas precisam entender hoje, que muitas igrejas estão ali entre 4 paredes, não conseguem sair, porque precisam entender koinonia, precisam entender diaconia, precisam entender martíria e o querigma, para depois entrar para o oikos, praticar o oikos, buscar as famílias de casa em casa, entendendo? Para vir, porque ele fala também, para depois estarem no templo. Isso é espetacular, isso é muito lindo que Deus fez na igreja de Atos. Entregou o combustível maior do céu, o Espírito Santo de Deus, para acender no coração da igreja de Atos esses pilares. Entregar a koinonia, a diaconia, a martíria, o querigma, para eles entrarem. Quando ele diz, né, assim, não sai de Jerusalém, depois que eles receberam esse poder do alto, o poder do alto, dunamis, que é o poder do alto, eles receberam, eles começaram a trabalhar em Jerusalém. Gente, Deus estava querendo dizer lá o evangelho, os 4 evangelhos, quando os homens anunciavam, ele dizia, o reino está dentro de nós. O reino não é a placa, não é as paredes da igreja, o reino está dentro. Então tem muita gente que está vazio, que você precisa levar esse reino, para esse reino também entrar dentro das pessoas. E eles foram nas casas anunciar. É algo muito poderoso. E quem é que vai fazer isso? Somente quem tem koinonia. De repente, a minha igreja que eu congrego, ela tem uma comunhão excelente, mas ela não tem a diaconia. E às vezes eu olho para um outro irmão, um outro pastor, que eles praticam a diaconia, e como é bom, tão lindo, eu dizia para o pastor, vem nos ensinar um pouco sobre diaconia, sobre servir. E de repente esse pastor que tem um ministério, pratica muito bem o seu servir, ele tem uma dificuldade na koinonia, e ele diz, meu irmão, pastor, nos ensina um pouco sobre a koinonia, e outros já ensinam sobre o querigma, como nós devemos levar a mensagem, como é que nós devemos fazer o evangelismo, as missões. Gente, é algo poderoso quando a gente entende. Essa igreja de Atos, ela entendeu isso. O Atos foram as atitudes daquela igreja. Atitude daquela igreja. Eu fico maravilhado de ver, olhar para a Bíblia, quanto esses 4 pilares são tão importantes para nós. E às vezes eu me fecho, acho que a minha igreja, aqui onde eu congrego, nós desenvolvemos tudo isso. Não, gente. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos um dos outros, aprendermos uns com os outros, a ter um coração disposto, a ter um coração de discípulo, verdadeiramente. É isso que foi o grande
o grande desatar da igreja de Atos, aprendendo uns com os outros. E é isso que eu oro todos os dias, que as igrejas olhem uma para as outras, aprendendo uma com as outras. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, esse pastor, esse líder que está ouvindo essa palavra, que esses pilares possam nortear o seu coração, a sua vida, seu ministério, possam alinhar com a tua vontade, assim como o Senhor, com seu Espírito, meu Deus, alinhou o coração daqueles apóstolos, meu Deus, com o teu propósito. Alinha a igreja nesses últimos dias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Semente de renovo, que Deus abençoe teu chamado, teu ministério, e que esses pilares norteiem a congregação, a igreja que o Senhor te entregou, no nome de Jesus. Paz,